E bloco de vidro explodiu em silêncio. Se você não gosta do salário, pode pedir demissão. Foi dito com a mesma calma cortante de quem assina um cheque e guarda a caneta. Duarte Rocha, terno cinza claro, relógio de ouro brilhando sob a luz fria da sala, encostou a palma da mão na mesa de vidro e sorriu, como quem encerra um processo. Ao redor, o ar-condicionado a todo vapor sussurrou. A máquina de café no corredor pingou uma última gota. Alguém engoliu seco. Eu ouvi o clique do salto de uma assistente no corredor, o som metálico da pasta de contra-cheque sendo... Vi o olhar do Miguel procurando uma saída que não existia. Ouvi um sussurro. Minha nossa. Outra voz. Ele não pode falar isso. O som foi abafado pelo vento do ar-condicionado. Depois veio um silêncio espesso, denso, cheio de acusações não ditas. Meus músculos responderam antes da cabeça. O peito apertou. Fiz um esforço para respirar devagar. Senti como se alguém tivesse fechado a porta de um elevador com a respiração dentro. Minha garganta ardeu, as mãos. E todos aqueles anos seguraram pilhas de contra-cheque e carimbos. Começaram a tremer. E então aconteceu algo que nem eu esperava. Um riso curto, seco, saiu da minha boca. Não foi escárnio. Foi reconhecimento. Um riso de quem já sabia que aquilo viria. Respondi com calma. Se é isso que pensa, Duarte, a porta está aberta. Falei baixo, medindo cada palavra. Não quis dar espetáculo. Não precisava. A frase soou como um espelho. Meu tom foi cortês. Minha cara foi neutra. Por dentro, um turbilhão. Vi flashes. Eu podia sair dali, pegar meu casaco e o trem para casa, onde o Lucas estaria me esperando com a mochila no chão e o uniforme com remendo branco no ombro. Eu podia também fazer algo muito diferente. A pergunta que bateu na minha cabeça foi tão rápida que quase passou despercebida. Eu imaginei a pastinha verde sendo aberta, os nomes vazando, as vozes quebrando. Imaginei o Lucas perguntando por que o papai da escola não veio buscar o sanduíche no dia tal. Imaginei a justiça caindo lenta em cima de quem merecia. E me vi diante de uma escolha impossível. O silêncio na sala agora pesava como chumbo, e eu não sabia o que faria primeiro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Levo marmita com pão de queijo, como no meu canto. Às vezes sozinha, às vezes com o Miguel. Sou aquela que lembra do aniversário do chefe com uma vela torta, que sabe o aniversário de contratação do estagiário. Sou também a que paga a escola do Lucas no 5º dia do mês. A que releva a dívida de luz até a conta apertar do lado de cá. Tenho medo de perder esse chão. Muita gente depende de mim. Minha segurança alimenta várias vidas pequenas. É isso que me mantém acordada à noite. Números no extrato e o peso do sorriso do Lucas, quando eu digo que podemos comprar a bicicleta no fim do ano, se eu segurar tudo no lugar certo. Antes do veredito do Duarte, minha vida tinha um compasso. Eu olhava o calendário no mural da cozinha com o mesmo cuidado com que conferia a folha. Reuniões com fornecedores, a campanha de recrutamento, o prazo do relatório trimestral. No fim de semana, costuro a roupa do Lucas. Faço lista do supermercado com caligrafia torta. Às vezes no banho, eu canto A. O ar-condicionado se transformou num urso que respirava alto. A máquina de café pipocava lá fora, indiferente. O estômago deu voltas. Eu me lembrei do Lucas com a camiseta remendada por mim, do nó do remendo, da linha azul no nó. A coisa mais frágil do mundo e, ao mesmo tempo, o mais que eu tenho. Me peguei rindo, um riso seco, porque eu sabia que isso viria, porque eu estava preparada para isso, e também porque aquilo tudo era dolorosamente previsível. Não sou heroína. Errar faz parte. Já errei ao confiar em gente demais. Já engoli pedidos por medo de perder mais. Já aceitei justificativas vazias quando meu coração pedia explicações.
Mas também sei ser firme, sei ser justa, e sei acalhar quando a maré começa a puxar. A minha dignidade é feita de coisas simples, de não roubar o dinheiro que entra para pagar o leite do outro, de confundir a conta errada e ligar para a pessoa para avisar, de devolver centavos quando vejo que errei. Que é dessas coisas que me orgulho. Não por. Levei o pendrive para um canto, onde a luz fosse menos direta. Liguei o meu notebook. Sempre deixo um perfil secundário para essas horas e abri o arquivo. Havia pastas com nomes, planilhas com fórmulas que eu conhecia de cor, mensagens de telefone impressas. Tudo estava ali, frio e objetivo, esperando para ser lido. Foi quando um arquivo chamou minha atenção. Não era uma planilha, era uma imagem. O nome era estranho. Casa M08JPG. Minhas mãos suaram. Abri o arquivo. E quase desabei na cadeira. Era uma foto do meu corredor. Do quadro com a foto do Lucas. Do armário da cozinha com a etiqueta do remendo da camiseta. Do bilhete amarelo que eu deixo na porta da geladeira. Não esquecer. Reunião 0h30 Duarte. Tudo isso estava ali, do mesmo ângulo que eu teria visto se alguém tivesse parado na minha cozinha e tirado a foto. E na foto, o remendo no ombro da camiseta do Lucas aparecia como uma marca quente, óbvia, íntima demais. Alguém esteve na minha casa. Senti um medo. Isso me mostra que o crime não é só contra o dinheiro. É contra a gente. É pessoal. Saí da sala com passos curtos. No corredor, o barulho do salto da assistente parecia uma contagem regressiva. No peito, o nó apertava como se o remendo da camiseta do Lucas tivesse virado uma pedra. Voltei para a copa. Peguei a caneca e senti o calor do café na mão. Por um segundo, uma fagulha de esperança. O café ainda estava quente. Alguém deixou uma fatia de bolo na bancada. O cheiro doce me deu um alívio estranho, quase cru. Antes de ir embora, passei pela porta do lavabo e olhei o espelho. Meu rosto estava pálido. Meu cabelo, preso num coque feito às pressas, parecia menos arrumado que o habitual. Vi minhas mãos com aquele corte no dedo. Vi a caneta que uso para anotar coisas. Vi a mulher que sempre deu conta do recado. E percebi que nem tudo que eu encontrei era prova só de corrupção. A foto da minha casa significava que eles sabiam demais. Significava que alguém cruzou uma linha. Expirei fundo. O estômago embrulhava. Peguei meu celular, olhei o aplicativo do segurança do condomínio. Não havia nenhum registro de entrada estranha naquela noite. Olhei as fechaduras. Pensei no vizinho simpático que sempre recolhe meu lixo quando viajo. Pensei em quem tem uma cópia da minha chave. Pensei em Duarte. Pensei em quem dentro da empresa teria conhecimento de horários e da minha vida. Guardei o pendrive outra vez. Coloquei a pastinha verde embaixo do meu monitor, num lugar que eu sei que ninguém mexe. Saí da sala devagar, como quem não quer que o piso faça barulho. No caminho ouvi. Ela vai cair. É só questão de tempo. Quem diria? Vozes opacas. Ao chegar no elevador, esperei e contei até 10. Por fora, um sorriso neutro. Por dentro, um plano que ainda não estava formado inteiro. Eu tenho um segredo. Um plano ainda bruto. Uma fome de justiça que dói. E agora? Uma prova de que o problema não é só contábil. É pessoal. Guardei a imagem na cabeça. Mas não sabia que ela ia bater na porta de casa. Olhei para trás para o prédio. O relevador subiu com a mesma indiferença de sempre. Eu respirei. Apertei o envelope no punho e senti um frio que entrando pelos ossos. Ainda não fiz contato com ninguém. Ainda não acionei o sindicato de novo. Não contei para Sofia. Não contei para o Miguel. Só queria 1 minuto, o tempo de pensar. Abri o Moleskine e escrevi. 1. Confidencial cópias. 2. Quem tem chave. 3. Proteger Lucas. Tracei um quadrado ao redor da terceira linha. Era tão pequeno, tão simples e suficiente para que eu soubesse que o próximo passo teria que ser calculado. Porque agora, mais do que nunca, eu precisava entender quem estava perto o suficiente para fotografar minha casa. E por quê? Eu voltei para a sala de reunião. Ao entrar, vi Duarte recolhendo a pasta com indiferente nonchalance. Ele me olhou. Sorriu. Um sorriso que não alcançou o olhar. Senti, por um segundo,
que ele sabia, ou que fingia saber. Ah, e uma certeza. Alguém lá dentro sabia o meu nome de verdade. E talvez conhecesse meu filho. O MR piscou na planilha como uma lâmpada curta. Meu sobrenome ali, entre códigos e zeros. Fiquei olhando a tela e a cidade passou de novo como um filme lento. O volante quente nas mãos, o cheiro do estofado, o rádio baixo. E então eu fui levando a mão ao passado, porque quando a gente se assusta assim, o passado vira um mapa. Antes de tudo isso, antes da foto na minha cozinha, antes do bilhete no elevador, antes do pendrive que queimava no bolso, eu tinha uma vida feita de pequenos acertos e muitos cuidados. Não era bonita, não era perfeita, era minha rotina, e talvez por isso doesse tanto ver alguém pisar nela. Eu me lembro da primeira vez que entrei naquela empresa. Cheguei de saia simples, mochila nas costas, bolsinha com batom barato. Tive que pedir desculpa por ser jovem demais, por perguntar demais. Fui aprendendo. Aprendi a escolher a palavra certa. A não rir. Poder bom. Medo que corrói. Eu me tornei a pessoa que corrige o erro do outro e que, quando erra, acorda no meio da noite para verificar um extrato. Duarte entrou na minha vida como muitos diretores entram, com um aperto de mão firme, terno cheiroso, a promessa de organização. No começo ele foi só um chefe, aquele que você cumprimenta no corredor, que aceita o bolo de Iracema com um obrigado, que às vezes soava sincero. Tivemos conversas curtas. Mariana, confio em você para fechar isso. Preciso que me entregue o relatório amanhã cedo. Ele me chamava pelo nome. Parecia um elogio. E para mim era quase uma medalha. Eu precisava ser vista. Então aceitei. Mas a convivência com a hierarquia muda a gente aos poucos. As primeiras fissuras foram pequenas. Perguntas sobre como eu organizava a vida. Comentários sobre horários. Como faz para sempre chegar cedo, hein? Que parecia um elogio, mas traziam um recado. Eu via. Depois, ele passou a pedir favores fora do expediente. Trocávamos mensagens sobre férias, sobre o preço do leite. Ela sabia que eu era mãe solteira. Eu sabia os horários dela. Havia uma confiança que eu achava simples e natural. Os sinais foram crescendo e eu fui anotando. Eu vi recados que desapareciam. Vi cheques devolvidos aparecerem sem explicação. Vi padrões que me soavam como arma. E a cada vez que eu tocava no assunto, alguém sorria e dizia: "Deixa, Mariana, não complica." Eu ouvi, calcei o silêncio como quem esconde uma faca. Por fora tranquila, por dentro preparada. Houve um episódio que eu não contei a ninguém. Foi no fim de um dia pesado, quando o prédio vazio tinha aquele eco que parece que suga a coragem. Eu apaguei as luzes da sala e fiquei 1 minuto olhando para a porta do escritório do Duarte. Ele me chamou para entrar. Fechou a porta. Não era habitual. A luz do abajur fazia desenhos nas paredes. Ele começou com um papo sobre metas. Depois falou do filho. E de repente perguntou de meu apartamento. Tive sonhos também. Sonhava em comprar um colchão decente, em reformar a casa, em levar o Lucas para ver o mar, sem ter que dividir o quarto com caixas. Sonhava que um dia eu poderia respirar sem conferir saldo. Eram sonhos simples de gente cansada, mas estavam lá. E eu sempre fazia contas. Junta X, corta Y. Meu cálculo de sobrevivência era quase um trabalho manual. Era um esforço contínuo, como costurar remendo. E no meio disso tudo, vieram pequenas coisas que me deixaram alerta. Um carro que eu não reconhecia, sempre estacionado 2 portas abaixo. Um recado de voz no celular que eu descartei, porque veio de um número desconhecido com a sigla do banco. Uma etiqueta na embalagem de um produto com a letra parecida com a da minha carteira. Coisas pequenas. Eu as notei, não gritei, porque assim é com a vida. A gente observa, pondera, espera para ver se aquilo era medo ou fato. Eu fui tentando separar os dois. O que me fez realmente desconfiar, olhando para trás, foi a soma das. Porque ela tocou exatamente onde eu era frágil. Minha casa, meu filho, minha noite de costura. Agora, no carro, com o MR ainda brilhando na tela,
eu lembrei de uma coisa que sempre guardei na gaveta. Um envelope com uma foto do Lucas no parquinho, tirada por mim, com a data e o bilhete de matrícula. Guardei o envelope como quem guarda um pedaço de si. E pela primeira vez pensei, e se essas fotos não bastassem? E se algo que eu sempre considerava privado já estivesse circulando? Fechei os olhos. Lembrei de quando eu e o Lucas jogamos papelão no corredor e fizemos um barco. Ele riu alto. Pensei em quanto eu ainda preciso dessa alegria simples. E também pensei em como, meses antes da planilha, eu notei um detalhe miúdo no relógio do Duarte. Ele sempre colocava a caneta entre os dedos, do mesmo jeito que eu seguro a minha caneta Bic preta quando escrevo uma anotação. Coisa besta, pensei, mas agora não sei mais. Voltei a olhar para o volante. O carro manteve os faróis liga. Ainda não, quero guardar um pedaço do silêncio para pensar. Só sei que naquela frase sussurrada do Duarte havia mais que um aviso. Havia um convite para algo que eu não pedi. E agora eu preciso entender quem me observa e por quê. Eu voltei para casa devagar, como quem segura um copo fino. Queria pensar, queria encaixar as peças sem me cortar. Queria, sobretudo, proteger o Lucas. Não consegui dormir na noite em que achei a foto da minha cozinha. Fiquei olhando o teto até o dia clarear. Às 7h30, levantei, fiz café, ajeitei a marmita como faço sempre. Até o pão de queijo no potinho parecia me perguntar o que eu ia fazer. No trabalho, tudo mudou num piscar. Ou talvez eu tenha mudado. As pessoas passaram a falar de mim com voz baixa, olhar de lado, aquele jeito de quem pesa as palavras. A mesa do Miguel ficou mais vazia. Ele comia no refeitório, sozinho, o olhar distante. A Sofia falava comigo, mas parecia medir cada sílaba. Quando eu encostava na caneca, os sinais foram se multiplicando, discretos e violentos. Minha senha do sistema pifou. Tentei entrar e apareceu o registro de acesso de outro IP. Alguém havia mexido nas permissões. Uma planilha que eu deixei no desktop não estava mais. Não só não estava, surgiu uma cópia com comentários apagados. Pequenas coisas, um arquivo renomeado, uma linha de zeros que voltava a sumir. Eu sentia as mãos geladas quando clicava. Meus dedos tremiam e o corte no indicador latejava como lembrança. Uma manhã, peguei minha bolsa e o pendrive que não saía do meu corpo. Abri a gaveta para conferir a pastinha verde. Havia uma caneca nova na gareta da recepção, com batom. Não era meu batom. Era um tom rosa que eu nunca usaria. O cheiro dessa caneca ficou na minha garganta. A caneca me dizia: alguém esteve mais perto do que você pensa. Fui ao segurança do prédio à tarde e pedi para ver as imagens da portaria no dia em que a foto da cozinha foi tirada. O homem coçou a nuca. As câmeras... No trabalho, os pequenos ataques continuavam. Um documento que eu entregara com a minha assinatura foi devolvido pela chefia com a rubrica errada. Uma mensagem que mandei ao sindicato não chegou ao destino. No dia que tentei usar o e-mail do escritório em casa, havia uma resposta automática registrando que eu já não fazia parte do quadro. Coisas pequenas, cruéis, organizadas. Tentei conversar com o Miguel. Sentei com ele na copa antes do expediente. Queria ver nos olhos dele um pedido de ajuda. Ele mexeu no café, deu um gole e disse com voz curta: eu não quero me meter. A frase foi uma lâmina. Perguntei se tinha visto algo, se soubera de reuniões estranhas. Ele desviou a resposta. Não nego que me magoou. Fiquei com vontade de gritar, de lembrar o quanto eu mostrei o sistema, de segurar a mão dele e dizer: ei, eu sou tudo o que você tem aqui. Fechei a boca. Aquele constrangimento virou um nó no peito. Sofia sumiu de vez. Ela começou a marcar ponto mais tarde. Fica. Combinei horário com o advogado. Marquei uma reunião para a semana que vem. Mas dentro de mim, um recuo constante. E se eu levar tudo e descobrir que o momento não é agora? E se o pendrive sumir? E se me tirarem o filho? Aquele bilhete, você sabe demais. Cuidado com o Lucas. Ecoava na boca do estômago. No meio dessa tensão, aconteceu uma coisa pequena que me fez tremer como se fosse um terremoto.
Era quinta-feira, um dia que começou com chuva fina. Eu saí de casa com o Lucas, levei-o para a escola, beijei sua testa molhada e voltei para a rua. No escritório, e-mails, uma planilha que não fechava, a voz do Duarte ecoando do corredor. Às 3 da tarde, a direção mandou cancelar uma reunião que eu mesma havia marcado para revisar as folhas dos terceirizados. Não deram explicação. Pela primeira vez, senti que me isolavam deliberadamente. Foi sufocante. Saí mais cedo. O corpo pediu Lucas. Peguei o ônibus como sempre. No caminho, olhei o celular. Mensagens de cobrança. A sala girou. O mundo lá fora ficou distorcido, como olhar pela janela de carro. Eu olhei a foto de novo e de novo. A cabeça me doía. As imagens chamadas no pendrive vinham à tona. A caneca que eu emprestava, o relógio brilhante, o terno cinza claro. A coincidência não cabia. O ar parecia me faltar. O Lucas veio correndo, alheio, abraçou minha perna. Mãe, a dona Rita contou uma história engraçada, disse ele, com um sorriso de criança. A alegria dele era como uma lâmpada que eu queria acender e guardar para sempre. Perguntei à professora quem teria colado aquela foto. Ela disse que um senhor chamado José, pai de um menino, fizera a denúncia anônima por achar o homem estranho. Disse também que o zelador do prédio de frente viu uma pessoa com mochila e que a portaria da escola guardou a imagem para a segurança. Havia um bilhete timbrado. Para a senhora Mariana. Cuidado. A respiração me faltou. A professora falou baixo. A gente se preocupa com vocês, com as crianças. Com segurança, escola, falar com José. Tracei uma linha. Não sabia ainda onde aquilo ia me levar. Só sabia que não podia mais ignorar. Sentia que algo havia rompido dentro do casulo e que agora o ar que vinha podia ser veneno. Quando fechei o caderno, o celular vibrou. Era uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Eu não sou do tipo que abre tudo, mas hoje eu abri com a vontade de ver o que mais podiam me dar. A pré-visualização mostrou uma foto. Era o Lucas, de costas, de parquinho da escola, brincando, naquele exato momento. A foto estava nítida. O tempo X, 15:12. A legenda, só uma linha. Fica fora do caminho. Minhas mãos travaram. O sangue saiu dos pés e subiu no rosto. O peito apertou tanto que pensei que fosse desmaiar. Olhei para o Lucas, que fazia biscoito de areia com uma colher. Parecia um boneco. Eu me sentei no chão e o mundo virou uma sala. Disse que havia mais uma foto. Disse que alguém deixou um bilhete colado à caixa de correspondência do prédio, com um recado. Se quiser viver, calha a boca. O mundo desabou em volta da frase. Minha boca secou, minhas mãos suaram. O bilhete parecia uma mão fechada sobre o meu peito. Olhei para o Lucas e vi que ele notou algo na minha expressão. Perguntou tímido. Mãe, tá tudo bem? Eu queria responder que sim. Queria dizer que tudo ficaria bem. Queria sorrir e prometer bolo no fim de semana, mas minhas palavras saíram curtas. Vamos para casa, amor. E no caminho, o telefone tocou de novo. Era um número desconhecido. Atendi. Do outro lado, uma respiração curta. Ninguém falou. Depois, uma voz arrastada. Você sabe demais. E então a certeza. Alguém dentro do círculo que eu imaginava seguro havia virado uma arma. E eu, que já segurara remendos, boletos, planilhas, agora segurava um fio que podia queimar minha casa inteira. Não deu mais para fingir que era paranoia. Não podia mais ignorar. A guerra que eu ensaiei agora era real. Eu não dormi naquela noite. Fiquei olhando o teto até a manhã virar uma coisa azul clara na janela do quarto. Dormi com o coração erguido, presa num alento que não vinha. O bilhete no bolso, a foto do quarto do Lucas no celular, a mensagem: vem pegar o que é seu. Respirei. Respirei de novo. Conturbada, mudei a posição do corpo, como quem tenta encaixar alguma peça que não existe, pela manhã. Arrumei o Lucas como quem não quer que ele perceba que minha mão tremia. Coloquei a marmita no bolso, o remendo bem visível. Dei beijo demorado. Mãe, tá tudo bem? Ele perguntou. Não respondi com o medo de mentir.
Sorri e disse: tudo bem, amor, vamos. E saí com um nó no estômago e uma calma que era mentira. No caminho para o trabalho, resolvi o que ia fazer. Era absurdo pensar que eu poderia ir com o pendrive no bolso e simplesmente entregar tudo. Iria ser fácil para eles desmentirem. Eu precisava de provas, Rob. Uma para mim, uma para o sindicato, outra para um advogado que eu ainda escolheria. Paulo concordou, mas franziu o senho. Tem que ser rápido. Tem que ser escondido. Eu sabia. Enquanto ele trabalhava, eu senti o estômago vazio. O barulho do teclado parecia um coração apressado. Paulo me mostrou a tela com calma técnica. Abriu pastas e encontrou documentos. Uma planilha que eu já conhecia. Mensagens impressas. Fotos. Ele tocou num arquivo de áudio. Era a voz de homem, sempre impaciente, orientando alguém. Ajusta a folha. Tira a MR daqui. Não deixa rastro. Entendeu? O som era direto. Minha garganta queimou. Ouviu meu nome? Não. Mas havia uma frase. Mariana vai dar trabalho. Resolve isso. E a caima da voz me cortou. Me senti naquele momento, pequena e gigante ao mesmo tempo. Pequena porque me pegou desprevenida. Gigante porque ouvira de novo a prova. Paulo pausou o áudio, olhou para mim e disse baixo: isso é ele. Mostrei o áudio para ele. Ele é a 100. Dr. Duarte Rocha. O registro mostrava horários fora do expediente. Mostrava um IP que batia com a máquina da sala do diretor. Mostrava ainda uma tentativa de apagar rastro, uma limpeza de histórico que foi feita às 3 da manhã de um domingo. Às 21h12 daquele dia havia uma sessão ativa. Foi ali que, segundo o log, um arquivo de imagem foi copiado para um pendrive. O coração me saiu da boca. Em seguida, ele me mostrou outra coisa. Havia entradas no banco do sistema que registravam pagamentos extras para uma conta CIA Moradia Res. O nome falso, corporação de fachada. Ali, ao lado, em descrição, um número de transferência e uma referência interna com as letras M, R. A planilha tinha sido editada por Dr. Finn. Eu respirei uma vez, 2 vezes. A culpa e a vergonha queriam me engolir. MR aparecia como remetente e como código. Meu sobrenome ali, na lista de pagamentos, como se fosse peça no inventário. O Paulo disse devagar: se eu fosse contador, diria que isso. Segurei canecas, perguntei sobre senhas, dei instruções. As minhas frases soavam mais curtas do que costumam. O suor nas palmas era constante. Almocei num prato que não provei. O cheiro do café parecia amargo demais. Quando saí do trabalho, fui direto à escola. Precisava ver José, o pai que colara a foto no mural. Ele me esperava perto do portão, com as mãos sujas e uma expressão de quem vira demais. Perguntei se era ele mesmo quem colara a foto. Ele confirmou com a cabeça. Contou que tinha percebido o homem ao deixar o filho. Parecia que estava conhecendo o prédio, sabe? Fiquei desconfiado. Mostrei a foto que eu tinha no telefone. Ele olhou e disse: é aquele cara do terno, sim. Pedi que ele me descrevesse mais. Ele falou de uma caneta dourada. Falou de um carro com placa que não era completa. Falou de um cheiro de perfume caro. Coisas pequenas, mas minhas. Perfume caro, caneta dourada, terno cinza claro, pedaços. Contei a José que precisava de um favor. Pedi que... Pensei no Lucas, no bilhete no elevador, nas fotos no parquinho. Pensei no que fariam comigo se eu fosse sem segurança. Tatiane ouviu e sugeriu outra rota. Registro das provas em cartório, cópias seladas, pedir ao sindicato para abrir um processo administrativo interno e, ao mesmo tempo, solicitar logs oficiais do banco e do servidor. Tudo com cautela. Tudo com tempo. Não vamos bater a porta e gritar, disse ela. Vamos armar o armário onde ninguém acredita que há pólvora. Concordei. Voltei para casa de noite e fiz algo que não fazia há muito tempo. Contei para Sofia, a amiga de café. Só contei o essencial. Ela me olhou e as palavras dela ficaram pesadas. Mari, você vai ter que sair com o Lucas por uns dias. Não é paranoia. Eles deram um passo. O coração bateu tão forte que fiquei tonta. Quando disse que não sabia para onde ir, ela falou com firmeza. Minha irmã tem um sítio. Vai até lá.
Fica fora 2 semanas. Foi uma oferta simples, concreta. A esperança se Era o emaranhado que eu já imaginara. Ao mesmo tempo, Paulo conseguiu mais. Ele cruzou dados e encontrou um registro de um celular que acessou a rede da nossa intranet às 21h12 do dia da foto. O número estava registrado na secretaria como aparelho corporativo de Duarte. O carimbo era claro. Era como se tudo apontasse na mesma direção. O terno, o perfume, a caneta, o carro, o login, as transferências. Eu senti algo quebrar dentro do peito. Era dor e confirmação. Era a morte da dúvida. Chorei 1 minuto, não mais que isso. Depois lavei o rosto, penteei o cabelo e fui trabalhar. Aprendi a esconder o que me corrói. Um passo que tomei foi simples e frio. Passei o pendrive por um scanner de metadados num laptop isolado. Havia, na foto da minha cozinha, uma linha de EXIF que indicava o modelo da câmera. Paulo, com a calma de quem junta tijolos, cruzou com um vídeo antigo de uma confraternização onde Duarte aparecera tirando fotos. O modelo era o mesmo. Isso por si só não prova tu. Por dentro, uma lâmina afiada. Ele não sabia. Paulo não falou, nem Tatiane. Apenas eu e alguns envelopes com selos de cartório. Algumas pessoas me olhavam com pena, outras com medo. Ouvi sussurros. Ela vai cair. Aquela Mariana mexeu com os errados. Eu mordi a língua. A frieza que me tomou era uma coisa nova. Não havia histeria. Havia estratégia. Um dia, Miguel entrou na minha sala com um envelope fechado. Tremi. Ele disse que achou aquilo na lixeira do corredor, junto com recibos. Achei que era algo seu, disse. Abri e vi um recibo. Era de um chaveiro. Data, 1 semana antes da foto. Endereço meu prédio. Valor pago por DR Finanças. O chão abriu. Entendi. Alguém pagou para ter acesso. Alguém tinha chave. Alguém ligava um elo ao outro. Tudo aquilo formava uma linha clara. Não era só roubo de dinheiro. Era perseguição. Eu poderia ter explodido naquele corredor. Ter gritado. Ter ido pro elevador e mostrado tudo. Poderia ter pegado o recibo. Corrido perito. Banco. Jornalista. Tracei linhas. Fiz mapas. Eu sentia a frieza da pessoa que prepara uma operação. Quando fechei a porta do carro, olhei para trás. Pensei no homem do terno. Pensei em como ele acreditava estar no controle. E sorri, por dentro, pela primeira vez forte. A minha alegria foi curta, pontual, um fogo seco. Eu sabia que o jogo iria mudar. Eu sabia que ainda era perigoso. Mas havia algo que ele, o homem do terno, não sabia. Eu tinha tempo, provas e uma rede. Pequena, vulnerável, mas real. E isso mudava tudo. Na última página do meu Moleskine, daquela noite eu escrevi uma frase curta. Uma ordem minúscula. Amanhã, o primeiro movimento. Respirei fundo. O frio do ar entrou pela janela do carro. O remendo azul na camiseta do Lucas pareceu brilhar no escuro. Eu fechei o caderno. Coloquei tudo no bolso. Saí andando. Ele ainda não sabe. Ainda não faz ideia do que vai cair sobre a mesa dele quando eu puxar o fio certo. Ainda abre a porta com o MES. Finjo que a vida é normal. De manhã cedo, passei no cofre do banco. Coloquei envelopes numerados. Dentro, cópias do pendrive, logs impressos, extratos autenticados, o recibo do chaveiro, as fotos com o EXIF, as mensagens. 2 conjuntos. Um fica no cofre. Outro vai para o sindicato. Deixo uma terceira cópia com a advogada. Não confio em nada que respire ar. A fila do cofre é um ritual que me acalma. Arrumo os papéis como quem ajeita remédio. Tudo tem ordem, etiqueta, data. Fecho a tampa do envelope e carimbo. O papel faz um som seco. Sinto um alívio minúsculo. Volto pro carro devagar, como quem não quer ser notada. Minha mão treme um pouco. Enfio o envelope no fundo da bolsa, junto do lanche do Lucas. Pão de queijo embalado, quentinho. No caminho pro trabalho, ligo para Tatiane. Ela tem voz firme.
Mariana, vamos registrar tudo em cartório e pedir tutela provisória. Mas com calma. Não dê espaço para eles criarem uma narrativa contra você. Concordo, minhas pai. Meu humano automático funciona. Na copa, a Sofia pega o café. Olho para ela como quem pede confirmação. Ela não pode olhar nos meus olhos. Desvio. Eu sei que ela está assustada. É triste ver gente amiga recuar como folha ao vento. Eu não julgo. Precisamos de quem aceita se esconder. Nos intervalos organizo. Imprimo prints do WhatsApp que chegou com a foto do quarto do Lucas. Faço capturas de tela do bilhete colado na portaria do elevador. Levo tudo ao cartório e carimbo. Cada documento registrado é um passo menor do medo. A sensação é parecida com tirar um peso do meu peito e colocá-lo numa caixa de vidro. Continua lá, mas agora visível e com etiqueta. Ao mesmo tempo, o homem do terno continua andando pelos corredores. Eu o vejo conversando com fornecedores, arranjando a gravata, rindo com a mão no bolso da calça. Ele me olha de vez em quando. É um olhar curto, seco, que não me atinge porque eu já me protegi com blindagem, mas me corta por dentro. Eu usei a mesma. Minhas mãos tremem, porém o gesto é mecânico. Eu escondo as provas como quem arruma roupa num armário cheio de olhares. Trabalho em silêncio. Mando mensagens cifradas. Uso o nome de código para os arquivos. Pastinha verde virou palavra de ordem. No almoço, como rápido. O pão de queijo nem chega inteiro à boca. A preocupação com o Lucas me corta de novo. Lembro do café da manhã com a camiseta remendada. Lembro do remendo azul. Lembro do bilhete na geladeira. Essas imagens me dão força e medo ao mesmo tempo. Reúno testemunhas. José me ajuda mais do que eu esperava. Ele se tornou um pequeno herói. Tirou fotos da rua, do carro estranho estacionando, dos rostos que passavam. Essa gente simples foi o meu começo. O pai que colou a foto no mural se dispôs a dar depoimento. A professora registrou o incidente na escola. São passos pequenos, diretos, que ajudam a montar a linha do tempo. À noite, eu vou ao sítio da irmã da Sofia. Levo o Lucas. Ele dorme mais leve ali. Dorme. Tatiane marca contato com um perito em crimes digitais. O jornalista pede prazo. O sindicato prepara nota de apoio. Eu respondo com serenidade externa. Por dentro, corro um risco calculado. Revelei o mínimo para o mínimo necessário. No trabalho, faço o papel de sempre. Sei que é necessário ser invisível e útil. Entrego relatórios, tiro dúvidas, imprimo folha de ponto. Sorrio para Duarte quando ele passa, curto. Ele não percebe que estou sendo uma espada afiada. Ele acha que eu ainda sou a moça que leva bolo. Ele erra. E eu sorrio mais. Mas nem tudo corre como previsto. Um dia, entro no TI para pegar um documento impresso do Paulo e vejo a porta entreaberta. Sinto como se o ar fosse mais frio. Ele me olha diferente. Eles perguntaram por você hoje. Ele diz baixo. Minha mão puxa a caneta e engasga a palavra. Quem perguntou? Paulo hesita. O diretor, ele veio aqui com o Rodrigo do jurídico. Quis saber sobre acessos. Foi direto. Quem baixou cópia da rede? M. A senha do meu sistema pede troca urgente. Pequenos empurrões. Alguém está testando os limites. À noite, na cama do meu quarto apertado, abro a pastinha verde e reviro o índice. Conto as páginas. Uma parte de mim vibra de nervosa. Outra parte diz, cuidado, eu não posso perder nada agora. Confiro os selos do cartório. Tudo certo. O envelope do banco ainda tranca. Mas o que Paulo disse fica batendo no meu ouvido. Alguém perguntou por mim. Alguém que tem poder para fazer perguntas. No dia seguinte, recebo um e-mail do RH. Assunto frio. Solicitação de reunião de alinhamento. Assinatura Duarte. Meu estômago desce. No corpo, sinto o calor subir. No visor do celular, o nome dele parece um lampejo. Eu sei o que isso quer dizer. Investigação sulcada, caminho que me coloca no centro. Ele está fazendo movimentos. E isso pode significar duas coisas.
Ou está inseguro e tenta conter. Ou começou a suspeitar de que alguém está mexendo nas peças. Não marco encontro com ninguém. O tom é neutro. Mariana, diz ele, e a palavra cai como pedra. Quero entender o que está acontecendo com os números. Ele fala como quem abre uma porta. Eu respondo com calma. Dou explicações técnicas, mostro relatórios, explico procedimentos. Ele acena, anotando algo no bloco. Às vezes me olha rápido, testa minha reação. Eu seguro firme. Não entrego emoção. Fecho a apresentação com a clareza de quem sabe o que diz. Saio com um aceno. O corredor parece normal, mas sei que plantei qualquer semente que ele precise para armar a defesa. Quando chego à minha mesa, o e-mail do TI está lá. Assunto: manutenção emergencial. Um aviso. Em 2 horas, houve mudança nos servidores. Logs foram recalculados. Reindexação. O coração me bate forte. Minha mão vai à bolsa. Sinto o envelope do cofre contra o corpo. Há uma mensagem que não entendo. Eles vão apagar algo. Precisa ser agora. Pânico atravessa o meu peito. Ligo para o Taulo, que está calmo na linha. Fiz backup. Ele. Abaixo, um telefone riscado com um X. Minhas mãos congelam. Dá para sentir o chão sair. Meu peito aperta. O Moleskine vibra na bolsa por inércia. Não sei se rio de nervoso ou se choro. Não sei se aviso a advogada agora ou se escondo. O que sei é o seguinte: eu me preparei para lutar. Juntei provas, montei roteiro, garanti testemunhas. Mais do que isso, aprendi a ser invisível nos olhos de quem me caça. Mas o inimigo não é só um homem de gravata. É uma máquina com gente disposta a proteger interesses. E parece que a máquina percebeu um ruído. Quando chego ao elevador, vejo Duarte do outro lado do vidro. Ele fala baixo com alguém. Levanta a cabeça, me vê e sorri um sorriso frio. É como se soubesse. O sorriso não alcança os olhos. Ele acena com a mão. Gesto mínimo, quase imperceptível. Eu sinto o ar faltar. Algo aconteceu. Ele sabe ou desconfia que algo está acontecendo. Minha garganta seca. O elevador fecha. Ainda assim, respiro. Ainda assim, lembro do remendo. Eu seguro o telefone com força. O remendo azul da camiseta do Lucas pulsa na mente como uma luz de emergência. Estou pronta para agir. Mas agora sei que alguém já percebeu o tremor. E no mesmo segundo em que penso nele, a campainha toca. Não é horário. Meu corpo responde antes da razão. Alguém na porta. Minha respiração é um fio. Eu me levanto e o telefone vibra de novo. Uma chamada sem identificação. Uma voz automática rasgada sussurra do outro lado. Você mexeu. Esperamos sua jogada. A porta ainda trancada. Fico ali, parada, com as chaves no punho. O quarto do Lucas lá dentro parece pequeno demais. A noite promete. E eu que juntei provas, que me preparei por semanas, percebo que o jogo mudou. Eles sabem que eu estou mexendo. E eu não sei quem viu primeiro. Duarte, o TI, ou alguém que está muito mais perto do que eu imaginava. A porta finalmente parou de bater lá dentro. Eu segurei a mão gelada na maçaneta e contei até 3. Enquanto contava, lembrei do ré. Ao entrar no auditório do sindicato, senti o cheiro de café e papel e de gente que traz rugas à vista. Havia mais gente do que eu esperava. Trabalhadores, mães, pais, alguns advogados, 2 repórteres, um cinegrafista de mãos trêmulas. No fundo, vi a Tatiane com o caderno preto e o rosto tenso. O perito digital ajeitando óculos, Paulo com um ar de homem vencido, mas atento. José veio me abraçar. Senti o abraço como se fosse um escudo. Combinei com Tatiane a ordem dos passos. Eu falaria primeiro, simples. Depois o perito mostraria os dados técnicos. Depois o jornalista colocaria a gravação no ar. Depois o banco confirmaria as transferências. E por fim, testemunhas. Uma coisa por vez. Sem gritos, sem pêndulo emocional. Precisava parecer clara. Precisava ser mensurável. Precisava ser crível. Quando anunciaram o meu nome, a sala fez um ruído que me atravessou.
Apertei a pasta contra o peito. O microfone me pareceu grande demais. Aquele globo... A mão do José tremia. Quem fez isso? Perguntou alguém lá do fundo. Alguém que tem acesso, respondi. Alguém que sabe meus horários. Alguém que paga por chaves e que tem caneta dourada. Eu tinha ensaiado as frases frias até 1 zilhão de vezes. Quando as disse, não houve vitória. Só alívio frio de dizer o que era preciso dizer. Depois foi o perito. Ele subiu e sorriu com a calma de quem vai abrir uma gaveta e puxar o fio certo. Pediu ao técnico que colocasse uma planilha na tela. Ele mostrou logs. Mostrou acessos às 21h12. Mostrou o usuário, drfin. Mostrou um IP ligado à sala do diretor. Mostrou a cópia que foi feita. Mostrou o hash. O perito explicou, em frases curtas, como quem fala para uma mãe. Isso não é opinião. Isso é trilha digital. Não se apaga sem deixar marcas. Senti o estômago doer. Senti minha garganta seca. Olhei para Duarte na tela mental. Imaginava-o no seu terno, caneta entre os dedos. O perito colocou o áudio. Levantei o rosto e ouvi. Ele colocou o documento no scanner. No canto do recibo estava escrito DR Finanças. A sala ficou pequena. Uma senhora ao meu lado desabou em soluços. Eu respirei fundo e deixei o silêncio fazer o trabalho de evidência. O jornalista que eu conhecia cirou direto, projetou no telão as transferências. Havia uma sequência de remessas para CIA Moradia Res, um nome mole, fachada. Havia saques, havia referências com as letras MR ao lado, como se minha inicial tivesse sido usada para codificar. O gerente do banco, que eu havia pedido por horas e horas, estava ali em uma cadeira na primeira fila. Pedi a palavra. Ele levantou, disse com a formalidade das horas de trabalho que me deixavam cansada no fim do mês. Confirmo que houve transferências. Confirmo que os registros indicam origem em contas vinculadas ao departamento financeiro. Confirmo que há entradas para contas de fachada. Esse é o que consta nos extratos. As reações foram líquidas, murmúrios, um choro contido. Estava com a pasta. Tirei o envelope do banco. Tirei o recibo do chaveiro. Tirei a foto do quarto do Lucas. Mostrei a imagem de novo. Câmeras capturavam. O cinegrafista do jornalista apontou a câmera para mim. Minha voz ficou mais firme. Isso não é um jogo, disse. Isto é a casa do meu filho. Isto é a cama onde ele dorme. Isto é a janela que eu tranco todas as noites. E isso é o que vocês fizeram quando acharam que eu não ia falar. Achavam que eu era só uma mulher que conhece números. O silêncio cortou. Duarte abriu a boca. Pessoas ao lado dele mantinham um rosto sério. O rosto do presidente da empresa, que havia vindo por conta da reunião do sindicato por educação corporativa, estava como se tivesse sido esquentado por água fria. Aí veio Miguel. Eu senti a cadeira ao meu lado ranger. Ele levantou, olhou para mim e falou com voz mole, diferente de sempre. Eu vi os acessos, disse, e não falei porque tive medo. Mas vi, e não posso guardar isso. Não quero. Foi um emaranhado de provas. Logs, áudio, recibo do chaveiro, transferências, foto do meu corredor, testemunho do professor e a foto do parquinho que eu havia recebido com o aviso. Tudo ali, numa sequência. Duarte não tinha argumento. Ele se virou para a mesa com a pressa de um homem que busca uma saída e percebe que a sala toda já viu a porta. Tentou falar com alguém do jurídico. Pedidos baixos. Olhares vazios. Eu percebi então um movimento mais grave. O rosto dele mudou para algo parecido com pânico. Em algum canto da sala, senti o celular vibrar com força. Olhei e vi a mensagem no visor. Um número desconhecido mandara uma foto. Abri por impulso. Era uma imagem do meu cofre no banco. A corrente de ar congelou minha coluna. A legenda dizia só uma palavra. Já viu? Abaixo o número riscado. Um locutor fez pausa dramática. A sala sentiu o som do meu fígado. Eu mantive a face. Mantive a voz. Tenho mais provas.
disse. Minhas cópias estão no sindicato e num cofre. Pessoas se aproximaram para tocar meu braço, me dizer que estavam comigo. Outras se afastaram. Duarte saiu em passos largos, com a mão na lapela, puxando o advogado. Antes de fechar a porta, olhou para mim e disse, baixo, com um sorriso que era menos sorriso do que aviso. Isso não acabou. Você vai pagar. Fui para fora, com a Tatiane e o perito. Tínhamos que protocolar tudo na delegacia. Enquanto caminhávamos para o carro, meu celular vibrou novamente. Era uma foto do interior da minha própria pasta, aquela que eu deixara no cofre do banco. A foto mostrava os envelopes. Alguém havia tirado foto do cofre. A legenda era um informe frio. A festa começou. Meu peito abriu num buraco que parecia sem fundo. Tatiane sentiu meu tremor e falou com voz curta. Eles têm palhaçada de recurso. Mas nós temos prova. Vamos ganhar. O conselho vai agir. A polícia também. Mas você precisa sair com o Lucas hoje. Vai pro sítio da irmã da Sofia. E não volte sozinha. Antes que eu pu. Eu não quis olhar. Mas olhei. Era um vídeo. Não era uma foto estática. Era o quarto do Lucas, mas não o que eu tinha antes. Era outro ângulo. E uma voz que eu reconheceria em qualquer vida disse, claro, quase com alegria. Muito bom, Mariana. Você fez o que devia. Agora mostra o resto. A tela travou. A mensagem não tinha remetente. Não havia número. Só a frase curta. Meu coração virou pedra. As pontas dos meus dedos ficaram geladas. Fui tomada por uma cólera seca e por um medo que era como ferro. Havia algo mais ali. Eles tinham uma cópia de algo que eu sabia, eu ainda não havia mostrado. E a imagem do vídeo não era apenas provocação. Parecia um convite. Um convite para que eu puxasse um fio que podia acabar não só com Duarte, mas com gente maior. Ou então um truque para me forçar a abrir mão do que eu ainda guardava. Sentei com o rosto no volante e chorei uma vez. Não de desespero, de raiva e de medo e de uma certeza feroz. Eu não iria recuar. Mas havia algo. E enquanto eu respirava lento, o telefone vibrando numa tensão que parecia vivo, entendi que a virada havia acontecido. Eu puxara o fio. A máquina começara a mexer. O salão se despedaçara em versões. Havia aliados, havia inimigos, havia olhos novos na janela. E, no entanto, no final daquela tarde de choque e exposição, eu soube, com uma clareza que me doeu, que ainda não sabia quem puxa os fios maiores. Nem o que faria com o resto do arquivo que guardava no cofre. No bolso, o recibo do chaveiro queimava como prova. Na pasta, as cópias esperavam. No celular, o vídeo me lembrava que havia mais. E do lado de fora, uma porta que eu havia pensado fechar para sempre ficava agora entreaberta. Alguém lá dentro sabia demais. E eu tinha aberto a caixa. O que eu revelei naquele auditório foi só o começo. Ainda havia contas para ajustar. Ainda havia nomes que não apareceram. Ainda havia um nome que eu evitara, por medo, por dúvida, por estratégia. E quando eu pensei nisso, havia gente agradecendo. Havia gente ameaçando. Havia prints do vídeo do meu cofre rodando em grupos menores. Havia também 1 milhão de perguntas que eu não sabia responder. No dia seguinte, veio o primeiro efeito palpável. O conselho da empresa anunciou o afastamento cautelar do diretor. Nomearam um comitê de investigação interna. Pediram auditoria externa. A notícia pulou no jornal. Chamou-se nas redes. Eu respirei como se tivesse tirado um peso. Mas o alívio veio com ruído. A manchete acendia holofotes que eu não queria. Logo depois, a polícia entrou em cena. Vieram com listagem, com papel carimbado, com tom firme. Pegaram os discos rígidos do departamento financeiro, a máquina da sala do diretor, e levaram o recibo do chaveiro como evidência junto. Vi o diretor ser escoltado pelos corredores. Ele não foi algemado ali, mas a postura dele mudou. A voz, antes larga,
agora é um fio. As pessoas que antes o cumprimentavam com um sorriso passaram a desviar o olhar. Ele não me abraçou de primeira. Ficou na porta com a caneca na mão. Depois soltou tudo. Lágrimas curtas, desculpas truncadas. Dizia que teve medo, que pensou em proteger o emprego. Pediu perdão com a voz pequena. Eu aceitei o abraço porque precisava de gente perto, não de julgamentos. Miguel, aquele menino do polo azul, foi quem mais me surpreendeu. No auditório, quando levantou e falou, eu vi um homem mudar. Depois, no dia a dia, começou a me procurar para conferir documentos, para me perguntar se precisava de algo. Não ficou herói apenas, ficou humano. Trouxe café em manhãs duras. Cedeu espaço quando eu precisei. Às vezes eu via o rosto dele no corredor e sentia que a cor da traição estava atenuada. Ele me ajudou com coisas práticas. Chaves, relatórios, pequenas ações que salvaram tempo. Os jornalistas me cercaram. Alguns queriam escândalo. Outros queriam entender. Um repórter de TV me perguntou se eu tinha mostrado tudo. Respondi que não. Que havia cuidado. Por estratégia, naquele pequeno sítio, o Lucas corria livre, sujo de terra, com um remendo azul bem visível no ombro. Eu deixei brincar e fiquei à sombra, mexendo nos papéis, respondendo e-mails, atendendo conselhos. Dormi 3 horas por noite. Vim de dia para reuniões. Voltei à noite para o cheiro de terra, que me deu algum conforto. Os dias traziam ficções que eu não esperava. A empresa anunciou medidas disciplinares. O departamento jurídico tentou contornar. O diretor mandou uma nota pública negando tudo, chamando-me de caluniadora. Achei que seria pior, mas as provas já tinham sido seladas. O auditor mostrava linhas, depósitos, transferências para contas que saíam como ferida. O recibo do chaveiro que Miguel encontrou na lixeira correu como chama. Alguém pagou para ter uma chave. Alguém entrou. Com isso, vieram perdas materiais para ele. A casa do diretor foi alvo de busca. A imprensa filmou a entrada da polícia. Seus cartões foram suspensos preventivamente. Forn R. Aparecia outra abreviação. CA. As iniciais de um membro do conselho que eu reconhecia. Eu senti o chão abrir. Se o diretor era um ramo, aquele nome era o tronco. Tatiane leu e mordeu o lábio. Ela foi curta. Isso é muito maior. Eles vão querer essa lista. E vai vir pressão por todos os lados. Havia no rosto dela uma mistura de cuidado e medo. O sindicato pediu cautela. O jornalista que cobria a história, ao ver a lista, pretendia ir a público. Eu disse não. Não. Não agora, disse. Ainda não. Porque não era só uma revelação de desvio. Era abrir uma caixa que poderia derrubar gente com poder real. E isso significava subir um degrau perigoso. Algumas pessoas se afastaram de vez. Colegas que antes comiam o bolo da cesta, agora evitavam o meu olhar. Sussurros circulavam. Será que ela tem outros motivos? E o que me doeu foi ouvir isso de gente que eu confidenciara. Tive que me explicar a cada canto. Foi exaustivo. Me senti pequena. Me senti grande. Me senti grande. Disse que repudia, mas não tocou no nome do conselho que apareceu no caderno. A frase ficou sem conclusão. Isso me mostrou o tamanho do jogo. Havia omissões interessadas. E omissão é conivência. A cada recuo eu pressentia que havia forças que preferiam abafar. Foi aí que um novo problema apareceu. Uma tarde, recebi um advogado de um escritório grande. Não era o do diretor. Era um escritório contratado por um terceiro. Ele entrou na sala do sindicato, pediu para falar comigo a sós e colocou uma papelada sobre a mesa. Uma petição formal acusando-me de invasão de sistemas e apropriação indevida de documentos. Tudo o que eu sabia sobre aquela sensação de virar o jogo veio com outro lado pronto para me empurrar para baixo. O argumento do advogado era simples. Seus métodos foram ilegais. As provas foram obtidas de forma irregular. O documento tinha ares de ameaça. Caçar minha credibilidade, abrir processo civil, pedir reparação por danos morais a quem teve a imagem exposta. A verdade era essa. Eu já tinha puxado o fio. O que vinha depois não era só recuperar nomes e valores. Era destruir redes.
Era mexer em gente que tem muito a perder. E eu, que sempre cuidei de folhas e números, agora tinha um tombo de mundo para encarar. Fechei a janela. O quarto do Lucas apareceu como ilha de clareza. Peguei a caneta Bic. Abri o Moleskine. Escrevi em letras fortes. Primeiro, proteger Lucas. Segundo, não ceder lista. Terceiro, exigir cadeia de custódia policial. Testemunhas em segurança. Tracei um quadrado. E embaixo acrescentei uma nota que parecia premonição. Há algo maior, prepara-se. No mesmo instante, uma mensagem sem remetente chegou. Uma única foto. Era da minha caixa postal no banco. A foto mostrava um envelope lacrado. Em letras retorcidas, alguém havia escrito por cima: Sobrinho. Abaixo, uma assinatura. Apenas um traço. O instinto me avisou. Alguém estava disposto a jogar pesado. Respirei fundo. O corpo tremia. A sensação que me invadiu foi P. O remendo azul do Lucas piscou na minha cabeça. O relógio da cozinha bateu 7. Eu guardei o Moleskine, peguei a chave e, com o coração apertado e o corpo pronto para o que viesse, fui até a janela olhar a rua. Havia silhuetas e luzes. Havia passos por vir. E algo me dizia que a verdadeira reconstrução e a maior das batalhas ainda nem começara. Eu voltei a viver como quem aprende a andar de novo, devagar, com atenção a cada pedra no caminho. Depois do que aconteceu no sindicato, a rotina parecia uma coisa frágil que eu precisava costurar ponto a ponto. Eu tinha provas. Tinha amigos que não me deixaram sozinha. Tinha advogados e peritos. Tinha, acima de tudo, o Lucas, que me puxava pelo braço para o parquinho e me lembrava que a vida continua, mesmo quando tudo rachou. As primeiras semanas foram uma mistura de alívio e cansaço. Abri a mala e contei as roupas como se fossem moedas. Voltei para um apartamento menor, emprestado por um tempo pela irmã da Sofia. A casa, um dia de cada vez. E eu segui. Ao mesmo tempo, comecei a divulgar um serviço simples, auditoria de folha para pequenas empresas e ONGs locais. Eu escrevi um post curto no grupo do sindicato. Ajudo a checar folha. Valor acessível. Protejo sua equipe. Não esperava muita coisa. Em 3 dias receberam 3 mensagens. Uma creche da região precisava confirmar pagamentos de funcionários. Uma associação de catadores queria revisar descontos. Uma loja de bairro queria cheques nos impostos. Aceitei porque eu sabia o que fazer. Eu sabia ler o que o outro via como números frios e transformar em vida de gente. Trabalhar assim me deu de volta algo que eu havia perdido: controle. Sentar com uma xícara de café, abrir o sistema, olhar a folha linha por linha e encontrar um zero que não deveria estar ali era para mim quase sacro. Cada centavo recuperado era uma pequena vitória. A dona da creche chorou no meu ombro quando devolvemos um 10º que havia sumido. Me abraçou e disse: Você. Paguei boleto de luz atrasado. Fui ao mercado com o Lucas e aprendi a escolher legumes mais baratos. Costurei mais remendos. Cada pequena economia era uma vitória. Eu comemorava com um pastel no domingo. Meus dias eram pedaços de tarefa que eu completava e riscava no Moleskine. Coisa por coisa, a confiança foi voltando. Houve dias terríveis. Um cliente grande desistiu, porque recebeu pressão. Fecharam-me uma porta. É perigoso ficar perto disso, disseram. Um e-mail com um anexo suspeito chegou e me fez tomar cuidado redobrado. Houve audiência na delegacia que me deixou exausta. As investigações continuavam, e eu comparecia sempre que pediam. A polícia pedia calma. Eu já não tinha mais muitas reservas dela. Era como estar no rio, ou nadava ou se afogava. Mas houve também ganhos tangíveis. Consegui um pequeno financiamento pelo Programa de Apoio a Mulheres Empreendedoras de uma prefeitura próxima. Não foi muito. Foi o suficiente para comprar um notebook decente e pagar. Eu aceitei o abraço. Perdoei. Não porque esqueço, mas senti que precisava de gente do meu lado. O perdão foi minha escolha, não um preço. Miguel foi se aproximando de verdade. Ele me trouxe um recibo achado e disse: Se precisar, eu te cubro. Eu entendi o que ele queria dizer. A confiança não veio de graça. Veio com pequenos atos. Ele me ajudou a montar a planilha de preços.
Foi com a gente na reunião com a advogada. Levou o Lucas ao parquinho, quando eu precisei resolver uma entrega. Eu o vi mudar e aceitei esse novo laço. Não por ingenuidade, mas porque a solidariedade pode nascer do aviso de culpa. José foi outra pedra. Ele me ofereceu vigilância discreta. Ficou de olho no prédio. Mandou mensagem quando viu um carro estranho. Trouxe no fim de tarde um saco de laranjas do quintal dele. Disse com firmeza: "Você fez o certo." Eu chorei no corredor do sindicato e ele me deu um tapa nas costas de consolação. Esses gestos não pagam as contas, mas curam a alma. Houve contas que encolhi, mas a sensação de construir algo meu cresceu. Paguei o primeiro salário de uma assistente que me ajudava a organizar documentos. Paguei com custo pequeno, mas paguei. Ver outra mulher receber o primeiro pagamento controlado por mim me deu um orgulho que não cabe em palavras. Os obstáculos continuaram. Recebi 2 vezes fotos que me lembravam que a rede ainda tinha gente perigosa. Havia quem não quisesse que eu abrisse mais portas. A polícia garantiu proteção temporária. Tatiane pediu que eu não expusesse o Lucas. Concordei. Mudei rotinas. Deixava-o na casa da irmã da Sofia quando precisava ir a audiências. E quando estava juntos, eu evitava lugar isolado. Vivi com medo prático, que exige medidas práticas. Houve um momento em que pensei em desistir. Uma vez até apaguei todos os arquivos da pasta no meu computador por medo de invasão. Mas ao olhar para o rosto do Lucas, costurando a mesma manga mais uma vez, percebi que não podia. Não por bravo. E ao lado, um número de contrato ligado a um órgão público que eu não esperava ver ali. Meu peito apertou. Minhas mãos suaram. Olhei para Tatiane. Ela engoliu seco. "Isso é maior", sussurrou ela. E eu senti de novo aquele frio conhecido. Puxei um fio e ele se ligava a uma arma que eu ainda não tinha chave para desmontar. Havia uma última peça que faltava. Havia alguém que não aparecia nas minhas listas. Alguém com poder para recomeçar fogueiras. Eu percebi que a história que eu contei até aqui era só um corredor. Atrás da última porta havia um salão inteiro a ser descortinado. Fechei o envelope devagar. O remendo azul brilhou na minha garganta como promessa. Respirei. Pensei no Lucas dormindo tranquilo. Pensei nas mulheres que vinham às oficinas com as bolsas vazias, mas os olhos cheios de vontade. E um segundo senti uma certeza sólida. Eu não recuaria. Ainda faltava a peça final. Ainda havia um nome para desenterrar. Ainda havia quem pagasse por se ler. Mas recebo o reconhecimento. Uma ONG me convidou para integrar um conselho de combate à fraude trabalhista. Uma rádio local me chamou para falar sobre direitos da Folha. Um jornal fez uma matéria longa sobre mulheres que recomeçam depois dos 30, e meu nome estava lá como exemplo. Fiquei nervosa na hora, claro, não sou boa com holofotes. Mas percebi que o que me custa a exposição agora eu uso para proteger outras pessoas. A justiça, essa coisa lenta e cheia de buracos, fez seu trabalho em parte. O diretor foi condenado por peculato e invasão de sistemas. Algumas das contas foram bloqueadas e devolveram parte do que nos tiraram. Não foi tudo. Nem seria justo pensar que um processo encerraria toda a injustiça. Mas para as famílias no fim da cidade que receberam um troco de volta, foi um alívio prático. Isso me aqueceu mais que qualquer manchete. A empresa trocou procedimentos. O conselho sofreu renovação. Eu acompanhei as audiências. Dei testemunho e senti nas veias um misto de pessoas que um dia me olhavam com indiferença, hoje me procuram para pedir orientação. Mães da escola do Lucas trazem os filhos e me falam com respeito. Alguns ex-colegas pedem ajuda para conferir folha. Não guardo rancor. Pedi e recebi desculpas. Algumas relações quebraram, outras se refizeram. Aprendi a escolher com quem dividir as janelas da minha vida. A lição que ficou: lealdade é um valor que se escolhe, e eu escolho quem me ajuda a dormir à noite. Houve também amor. Não como um romance de filme, não com pressa, mas com construção. Conheci alguém em uma reunião de mães. Ele é calmo,
tem mãos de carpinteiro e fala pouco, mas me fez rir de novo. Caminhamos devagar. Não apresentei imediatamente a vida toda. Ainda guardo docinhos de desconfiança, mas ele veio aos poucos, com paciência, trazendo café e escutando minhas histórias. O Lucas gostou dele porque joga bola e porque não tem pressa em coisas que importam. Isso me mostrou que é possível, sim, recomeçar e dar es. Mas a linha que divide um do outro é mais leve. O Lucas aprendeu a chamar minhas conquistas pelo apelido que inventamos, Vitória de Pão de Queijo. Ele celebra com um abraço e eu choro de novo. Sento no sofá depois de um dia cheio. Olho a camiseta remendada dele, o remendo azul que começou tudo, e penso no quanto eu cresci. Não só em conta bancária. Cresci em coragem. Uma coisa que ficou comigo e que quero dizer com a força da experiência. É esta frase que me repete como um mantra quando duvido. Justiça não é espetáculo, é trabalho sujo, paciente e organizado. O que eu fiz foi juntar provas, guardar o medo em gavetas e seguir. A justiça, quando vem, pode não ser perfeita, mas ela chega quando você arma o tabuleiro com cuidado. E a melhor recompensa não foi ver o nome dele nas denúncias. Foi receber uma foto de um extrato, enviada por uma mulher que eu ajudei, mostrando que o salário da filha voltou a ser o que deveria ser. Isso vale mais que qualquer aplauso. Fechar este.